Glória a Deus. Irmãos, vamos começar aqui a nossa aula, libertação, restauração do DNA masculino. Quero começar aqui orando, amém? Onde você estiver aí, se coloque diante do Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa tarde. Obrigado por esse dia, Pai. Tu és bom, Tu és santo, Pai, Tu és exaltado, o Seu nome está acima, Senhor, de todo trono, de todo principado, Senhor, acima de reis, acima de príncipes. O Senhor está, Pai. Nós consagramos as nossas vidas diante do Seu altar nesse momento, Pai, a vida de cada um aqui que está acompanhando essa aula. Te pedimos, Pai, que o Seu Espírito Santo venha tocar os corações. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco, Pai. Que o Seu Espírito Santo nos convença nesse dia, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Pai, para que possamos agradar ao Seu coração. Nos colocamos diante do Seu altar, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco nesse dia, Pai. Seja conosco nessa aula. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Abra comigo aí a sua Bíblia, se você pode, em Lucas 8, verso 5. Lucas, capítulo 8, versículo 5. É um texto bem conhecido, é uma parábola de Jesus, texto muito importante, mas hoje eu quero trazer aqui um contexto um pouquinho diferente para que a gente possa entender a importância do DNA masculino dentro da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que a Bíblia nos mostra sobre essa questão? Qual que é a importância, né, do homem guardar a sua semente? Vamos entender a profundidade bíblica disso hoje, de uma maneira rápida. Essas aulas aqui hoje vão ser rápidas e diretas. A ideia mesmo é você entender algo importante e colocarmos em prática, libertando a nossa semente. Amém? Irmãos, Lucas 8, verso 5, diz assim: o semeador saiu a semear. Vou repetir. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Vamos pular agora lá para o versículo 8. Outra parte caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. Amém. Até aqui, irmãos. Bom, irmãos, um tema como esse, e nós estamos aqui no nosso último dia de escola, nós estamos aqui na nossa, começando aqui as nossas últimas aulas, né, acerca desse assunto. Obviamente, você deve imaginar que nós estamos aqui para liberar uma unção do Senhor sobre você, nós estamos aqui para liberar algo do céu sobre você, e realmente nós estamos aqui para liberar algo do céu sobre você. Porém, irmãos, diferente de outras escolas, né, se você nos acompanha, você sabe que nós amamos ministrar unção, nós amamos ministrar a porção do Senhor sobre vocês, nós amamos ministrar a glória do Senhor, o fogo do Senhor, até porque foi para isso que o Senhor nos chamou, nós temos uma aliança de fogo com o Senhor, né? Porém, irmãos, nós entendemos em Deus que um tema como esse que nós estamos falando, nós precisamos muito mais do que a unção do Senhor. Por quê, Kennedy? Porque a unção, ela toca o seu corpo, a unção, ela toca o seu espírito. Mas um assunto como esse, você precisa ser tocado na sua mente. A unção, irmãos, ela não pode transformar a sua mentalidade. Existem pessoas que estão na igreja que estão recebendo a unção do Senhor por anos, mas não têm a mente transformada. Por quê, Kennedy? Porque a renovação da mente vem através da palavra do Senhor, através do ensino do Senhor. Então, Deus tem nos convocado nesses dias, irmãos, para trazer ensino sobre a igreja. Muito mais do que ministrar unção, e nós não vamos parar de fazer isso, nós amamos isso, mas muito mais do que compartilhar unção com vocês, nós queremos impartir aquilo que o Senhor tem nos dado, as revelações que o Senhor tem nos dado. Então, uma aula como essa, muito mais do que ministrar a unção do Senhor sobre você, eu quero ministrar um ensino, eu quero impartir aquilo que o Senhor tem nos dado ao seu coração. Por quê, Kennedy?
Porque você, homem, só vai vencer nessa área aqui que nós vamos falar hoje se você tiver a mente renovada pelo Evangelho de Jesus Cristo. A unção, entenda o que eu estou te falando, a unção ela vai te ajudar em muitas áreas. Mas para você vencer na área sexual, para você conseguir guardar a sua semente, você precisa de uma mente renovada. Por quê? Porque o homem é um ser visual. E os nossos olhos, eles são a janela da onde? Da alma. A alma do homem é constituída por mente, vontade e emoção. Você pode ter a unção que for na sua vida. Se você não renovar a sua mente, se você não renovar as suas vontades, se você não colocar as suas emoções diante do altar do Senhor, você não vai conseguir vencer no que nós vamos falar aqui hoje. Então, irmãos, é muito mais do que compartilhar uma unção com vocês. Nessa tarde nós queremos impartir um conhecimento com vocês. Amém? Então, homem, principalmente você aqui que está nos acompanhando, tá? Obviamente essa aula aqui é aberta para homens e mulheres, mas você, homem que está aqui me acompanhando, pegue um caderno, pare tudo que você está fazendo e preste atenção no que o Senhor está te ensinando. Por quê, Kennedy? Porque isso tem o poder de transformar, de renovar a sua mentalidade. Porque é o Kennedy que está ministrando? Não, irmãos, porque é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Então, irmãos, dado aqui essa introdução, do porquê, né, que nós estamos fazendo aqui aulas separadas, onde nós vamos ensinar aquilo que o Senhor tem nos colocado sobre o DNA masculino e o DNA feminino. Eu quero começar aqui com algo muito simples, mas claro. Eu quero abrir aqui a sua visão para realmente o chamado do homem em relação à genética. Vamos lá, irmãos. Nós precisamos entender a identidade do homem. O homem, ele foi escolhido por Deus para ser um semeador. Todo homem é um semeador. Quando Deus criou Adão, a Bíblia fala que Deus criou todos os animais e chamou Adão. E falou: Adão, dê um nome para todos os animais. O que Adão fez, irmãos? Ele semeou palavras, ele semeou decretos sobre a natureza. Quando Deus criou Eva, Deus chamou Adão e Eva e falou: multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, através de Adão, Deus falou: Adão, semeie sua genética em Eva e multiplique tudo isso sobre a terra. O homem tem o poder de semear, a mulher ela tem o poder de multiplicar. Então, o homem é um semeador. Nós, homens, fomos chamados por Deus para semear. Ok? E, irmãos, quando nós entendemos isso, nós compreendemos a importância de uma semente preciosa que Deus colocou no homem, chamada sêmen. O sêmen significa semente. E somente a semente masculina tem o poder de multiplicar, tem o poder de gerar vida, tem o poder de gerar algo de acordo com a sua imagem e de acordo com a sua semelhança. Deus confiou ao homem a semente mais importante da história, o sêmen. No sêmen, irmãos, possui toda a nossa genética, toda a nossa carga genética. Tudo aquilo que Deus confiou em nós. Todos os traços internos e externos, emocionais e físicos. Tudo isso está na nossa genética, tudo isso está na nossa semente, tudo isso está no nosso DNA, que é compartilhado através do sêmen. E eu quero que você entenda a importância disso dentro da Bíblia. Eu vou colocar aqui a nossa primeira imagem. Se você quiser anotar, eu vou ler aqui com vocês Marcos 10, capítulo 6. 6 é o número do homem, ok? Marcos 10, 6. Somente anote e vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Olha o que Jesus falou, irmãos. O próprio Jesus. Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher,
e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. A ciência recentemente descobriu que quando uma mulher tem relações sexuais, o sêmen, ou seja, o DNA do homem, gruda nas paredes vaginais dela. A longo prazo, o sêmen vai se misturar com o DNA da mulher até se alojar em seus ossos. Ou seja, a ciência está falando que através da relação sexual, homem e mulher se transformam em uma só carne. A ciência está explicando o que a Bíblia nos ensinou. A ciência está nos explicando o que a Bíblia nos ensinou há mais de 2.000 anos atrás. Quando há relação sexual entre um homem e uma mulher, ambos se tornam uma só carne, pois a genética do homem está dentro da mulher. Então, irmãos, a ciência está descobrindo recentemente coisas que Jesus já tinha nos falado há mais de 2.000 anos atrás. Quando há relação sexual entre um homem e uma mulher, a carga genética do homem entra na mulher, gruda nas paredes vaginais dela e a longo prazo isso vai fincando nos ossos da mulher. Ou seja, a mulher ela é uma só carne com o homem. Então, irmãos, aqui nós entendemos o poder que Deus entregou na mão do homem. Que poder é esse, Kennedy? O poder da semente. O poder de semear algo na nossa parceira, na nossa esposa. O poder de semear algo que vai ficar nos ossos dela e quando ela gerar um filho, vai haver uma descarga genética de tudo aquilo que está em mim passar para o meu filho. Somente o homem tem esse poder na natureza. Irmãos, o texto que nós lemos no início, Jesus nos ensina que as sementes que caem em boa terra, elas crescem e multiplicam. Mas as sementes que caem à beira do caminho, as aves do céu vêm e comem. Agora a questão é, o que tudo isso significa? O que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Preste atenção na nossa segunda imagem aqui, para que você compreenda a verdade bíblica. Irmãos, trazendo uma tipologia a tudo isso que nós estamos falando, aqui, quando nós lemos o semeador saiu a semear, o semeador aqui ele está representando o homem. O homem é um semeador. O homem possui sementes que Deus colocou na mão dele, o sêmen. E quando o homem ele semeia a sua semente, a boa terra, ela representa a nossa esposa, representa a minha esposa, representa a sua esposa, ou seja, o sexo dentro do casamento. Quando nós semeamos a nossa semente dentro do casamento, isso é uma boa terra. Isso significa que nós estamos colocando a nossa semente em uma boa terra que vai multiplicar, que vai crescer. Quando a nossa esposa tiver um filho, quando a minha esposa tiver o meu filho, quando a sua esposa tiver o seu filho, vai dar frutos essa semente que você está colocando em boa terra. O que as aves do céu representam? Aves do céu na Bíblia sempre vai representar demônios, irmãos. E a semente que cai à beira do caminho representa a prostituição, representa a pornografia, representa o adultério, representa a promiscuidade sexual, ou seja, o sexo ilícito, o sexo fora do casamento. Vamos entender o que esse ensino aqui está nos falando, irmãos. Primeiro ponto, o sexo dentro do casamento é semear em boa terra. No ato sexual, sua carga genética é transferida para a sua esposa, que no momento certo irá gerar filhos, que darão continuidade ao seu DNA. Então, quando ocorre o sexo dentro do casamento, nós estamos semeando em boa terra, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor estipulou para nós. Porém, o segundo ponto aqui representa o seguinte, irmãos. Quando ocorre o sexo fora do casamento, você está entregando a sua semente para as aves do céu. Você está depositando a sua semente em uma terra que não vai dar fruto, ou não vai dar o fruto que a Bíblia nos ensina.
Quando o homem se relaciona sexualmente fora do casamento, ele está entregando sua carga genética para demônios. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque nós achamos que ver pornografia é algo passageiro, que eu estou vendo e acabou. Nós achamos que uma relação sexual fora do casamento é algo que eu estou me deitando, tenho ali o meu momento de prazer e acabou. Só que isso é uma grande mentira. Porque, irmãos, quando nós semeamos a nossa semente dentro do casamento, isso se aloja na mulher. E quando nós semeamos fora do casamento, isso se aloja onde? Os demônios tomam conta dessa semente. E aí você se converte, você teve uma vida sexual fora da igreja, você teve seu momento de ignorância fora da igreja e não tem problema, você não conhecia a Deus. Porém, você se converteu, você é batizado, você está na igreja, mas a sua mente não é renovada. Você ainda tem impulsos sexuais contrários à vontade de Deus. A sua mente é uma guerra, só você sabe o que você tem que negar todos os dias para não cair na área sexual. Ninguém sabe os sonhos que você tem, que lembram coisas lá do passado, de ex-namoradas, de parceiras sexuais que você teve há tantos anos atrás. Da onde vem isso? Você semeou a sua semente lá. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Satanás leva. Você semeou, é um pacto. Está feito no mundo espiritual. Os demônios pegaram aquela semente. Irmãos, nós precisamos entender como funciona isso. Como que nós tiramos isso da mão de Satanás? Como que nós tiramos isso de um altar caído? Nós precisamos entender isso. Porque a verdade bíblica, irmãos, e a verdade da nossa geração é uma. Quando nós olhamos para os homens da nossa geração, algo está acontecendo. Nós vemos as mulheres cheias do Espírito Santo. Nós vemos as mulheres buscando a Deus. E aonde estão os homens? Por que os homens estão presos lá atrás? Por que os homens não conseguem romper na sua vida com Deus? Alguma coisa está estranha. Eu vou te falar o que está estranho. Tem semente na mão de demônios. Irmãos, quando há relação sexual fora do casamento ou uma ejaculação fora do casamento, não se engane, o sêmen não foi para a prostituta e acabou ali. O sêmen não foi para o ralo e acabou ali. O sêmen está indo para a mão de demônios. E nós precisamos entender isso para sermos libertos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos começar a entender para onde vai toda essa questão do sêmen masculino. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós descobrimos para onde vai tudo isso. Há um espírito na Bíblia que se chama espírito da Babilônia. É mais conhecido como Lilith. Esse demônio, ele age na área de promiscuidade sexual. Esse demônio, ele age na questão de sugar energia humana. O sexo é energia. O sexo, ele dá energia para demônios quando é feito fora do casamento, quando é feito de forma promíscua. E quem se alimenta disso? O espírito da Babilônia. Irmãos, se você quiser anotar aí, nós vamos entrar agora nessa questão. Anote aí, espírito da Babilônia. Nós vamos entender como esse espírito age dentro da Bíblia, como esse espírito agiu contra os homens de Deus e como isso ainda atinge a nossa geração. Anote aí, espírito da Babilônia. Eu vou focar nessa nomenclatura, ok? Espírito da Babilônia, porque se eu for entrar aqui na questão de Lilith, eu vou ter que dar uma explicação muito grande aqui, e não é o caso. Eu acredito que falando do espírito da Babilônia, a gente já vai conseguir entender o que Deus quer nos ensinar. Amém, irmãos? Então vamos lá. O espírito da Babilônia é um assunto tão importante, irmãos, mas tão importante, que nós vemos essa estrutura espiritual agindo na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ou seja, em toda a Bíblia, do começo ao fim, essa estrutura está aparecendo. Em Gênesis nós vemos que os homens construíram Babel. Eu não vou ler para a gente economizar tempo, mas todos nós conhecemos a história, certo? Se você quiser a referência bíblica, depois você leia Gênesis 11, verso 4.
Gênesis 11, verso 4, vai falar acerca da Torre de Babel, ok? Irmãos, Babel é a Babilônia, ok? Babel ali foi onde foi fundado o início da Babilônia, tá? E em Apocalipse 17, verso 5, essa estrutura espiritual aparece ainda na Bíblia. Essa estrutura espiritual aparece como a Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Apocalipse 17:5 apresenta a grande Babilônia como a mãe da prostituição na terra. Então, irmãos, obviamente tem muitas áreas aí que esse espírito age, ok? Contra o povo de Deus. Mas em Apocalipse, no livro da Revelação, no livro profético da Revelação, nós temos o código que a Babilônia, ela é a mãe da prostituição na terra. Ou seja, a Babilônia, irmãos, é a principal responsável pelos pecados sexuais no decorrer das gerações. Ok? E se você quiser anotar, eu acho importante você entender isso. Babilônia significa grande confusão. O significado de Babilônia é grande confusão, ok? E nós precisamos entender, irmãos, que a Babilônia, ela não foi apenas um lugar geográfico, ela não foi apenas uma cidade, um local bíblico, um país, podemos falar dessa maneira, né? Uma geografia. A Babilônia, irmãos, ela é uma estrutura espiritual que só vai ser derrotada na grande tribulação, quando Jesus vier defender ali Israel no Armagedon. Enquanto Jesus não voltar, a grande Babilônia está agindo no mundo espiritual. E isso é algo que nós precisamos entender, irmãos. Então, dentro disso, nós precisamos entender as duas principais características do espírito da Babilônia. Abra comigo aí a sua Bíblia em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17. Vamos ler o verso 5. Verso 5 e verso 6. Apocalipse 17, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue, do DNA dos santos e do sangue, do DNA das testemunhas de Jesus. Irmãos, a primeira característica desse espírito é possuir o DNA dos filhos de Deus. Então você se converte, você está na igreja, mas a Babilônia ainda tem o que você semeou dentro da caneca espiritual dela. A Babilônia ainda tem um cálice que possui o seu DNA. Eu não ia citar isso, irmãos, porque eu quero ser bem direto aqui, mas o Espírito Santo está me lembrando uma passagem bíblica de Gênesis. Gênesis 37. Vamos lá. Deixa aberto aí a sua Bíblia em Apocalipse 17, ok? Deixa eu só citar aqui para vocês entenderem a importância dessa questão espiritual, irmãos. Como funciona isso? Gênesis 37. Perdão, Gênesis 38. Gênesis 38. Aqui, irmãos, eu vou resumir porque a história é longa, tá bom? Vou resumir porque a história é longa, mas aqui, depois leia na sua casa. A Bíblia vai falar a história, irmãos, de um homem que ele saiu, ele estava peregrinando e ele viu uma mulher que parecia ser uma prostituta, E esse homem, então, foi e se relacionou com essa mulher.
E ele falou naquele momento, olha, eu não tenho dinheiro aqui comigo, eu não tenho bens. Eu posso ir pegar o que eu tenho e voltar e te dar? Voltar para te pagar? A moça falou, não, deixe aqui comigo o seu bordão. O que, que era um bordão? Era como se fosse um colar, irmãos, que ele deixou com ela. Então ele pegou e falou, fique então com o meu bordão. E ele deixou mais alguns objetos valiosos ali que ele tinha. A moça ficou então com esse bordão. Ele foi embora e esqueceu. Esqueceu da promessa de voltar e pagar. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Todo pecado tem um salário. Todo pecado tem uma paga. Esse homem pecou e esqueceu de pagar. Ele foi embora e continuou vivendo a vida dele. A Bíblia fala que depois de 9 meses, essa mulher estava para dar à luz, ela ficou grávida. Então ela foi diante daquele homem e ela enviou um mensageiro falando, olha, diga àquele homem que há uma mulher que está grávida e ela está para dar à luz. E um certo homem prometeu lhe pagar quando tinha feito relação com ela. Só que ele esqueceu disso. E ela mandou entregar isso aqui para ele. Isso aqui pertence ao homem que se relacionou com ela. Irmãos, deixa eu traduzir para vocês o que isso significa. O homem fez o sexo, teve a relação sexual ali com a mulher, foi embora e esqueceu. Mas o despojo ficou. A mulher tinha na mão dela o despojo. Ela tinha a prova do pecado. É isso que acontece espiritualmente. Essa mulher representa o espírito da Babilônia. Você fez algo errado lá atrás. Você não conhecia a Cristo. Você se relacionou com pessoas. Hoje você aceitou a Jesus. Só que sempre vem a mulher, a Babilônia, e fala, olha o que eu tenho na minha mão. O despojo espiritual. Ficou na mão. É assim que o espírito da Babilônia age, irmãos. Então, lá em Apocalipse 17, verso 5, voltando para Apocalipse, a Bíblia nos mostra a Babilônia embriagada com o DNA dos cristãos, com o DNA, com o sangue. Sêmen, irmãos, nós já vamos entender isso. O sêmen do homem é sangue branco. É sangue no mundo espiritual. O pacto que nós vemos nos filmes, né? Os pactos com Satanás é com sangue vermelho. Mas eles não contam pra gente o pacto com o sangue branco. Cada vez que é derramado, há um pacto. Sêmen também é sangue branco. E a Bíblia está falando que a grande Babilônia está se embriagando com o sangue dos cristãos. Então, a primeira característica, possuir o DNA dos cristãos. Irmãos, preste atenção no que... Passe uma página aí comigo, Apocalipse 18. Apocalipse 18, verso 4. Eu espero que vocês estejam me entendendo, irmãos. Eu sei que é um assunto pesado, mas é a verdade bíblica, tá? Nós vamos ver na última aula a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu adultério com Batseba. O que acontece com Davi, o homem segundo o coração de Deus? Estava no templo, adorando a Deus. O salário do pecado é a morte. O filho dele morre, a filha dele é estuprada, Salomão vive uma maldição hereditária, tem um impulso sexual absurdo. Da onde aquele homem tirou que ele queria ter 1000 parceiras sexuais? Da onde veio isso? Se nós estamos falando de Davi, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, quanto mais nós. Quanto mais nós. Então vamos ler aí Apocalipse 18, verso 4. Diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não sofram com as suas pragas. Irmãos, o apóstolo João viu o anjo falando assim: Sai dela, meu povo. O que isso nos ensina? Deus não vai te tirar do meio da Babilônia. Deus não vai enviar um anjo, pegar na sua mãozinha e falar: sai daí do meio. Você tem que sair disso. Por isso é a importância, irmãos, dessa aula. Não sei se vocês entendem. Por isso é importante você ter o conhecimento do mundo espiritual, que é o que nós estamos te trazendo nessa noite.
O Espírito Santo está nos falando, sai do meio da Babilônia. Então, quem sabe você tem 30 anos de cristão, você está na igreja, mas quando nós falamos da área sexual, é um tabu aí na sua vida. Você não consegue ser santo nessa área. Hoje o Senhor está te falando, sai desse meio aí, toma da mão de Satanás o despojo e sai do meio da Babilônia. Sai desse meio aí. Deus não vai te tirar disso. Você precisa entender o que nós estamos falando aqui e tomar uma atitude no dia de hoje. Sair do meio da Babilônia. Então, irmãos, a primeira característica aqui do espírito da Babilônia é se apossar do DNA dos cristãos. Segunda característica, leia aí comigo o verso 2, Apocalipse 18, verso 2. O verso 2 está falando assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Irmãos, o espírito da Babilônia, ele tem como característica abrir espaço para demônios mais fortes. Então, você começa vendo uma pornografia, é algo simples, mas você está viciado nisso. E sem perceber, você está sendo induzido por demônios. Então, você tinha o vício da pornografia, você consegue vencer, mas sem perceber, você não conseguiu deixar de cobiçar mulheres. Sem perceber, você não deixou de... você não consegue dominar o seu impulso mental de olhar para mulheres. E sem perceber, você está desejando mulheres dentro da igreja. Sem perceber, você está sendo induzido por demônios a plantar coisas malignas dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu núcleo familiar. Sem perceber, você está olhando para mulheres casadas. Vocês estão entendendo, irmãos? Começa com uma influência simples e vai abrindo espaço para coisas piores. Impulsos piores. Esse é o espírito da Babilônia. Esse é o espírito que nós, homens, estamos enfrentando na nossa geração. Irmãos, o que isso gera na vida de um homem? Quais são as características na vida de um homem que entregou seu sêmen fora do casamento para o espírito da Babilônia e não entendeu isso que nós estamos falando aqui, ainda não retirou daquele altar esse sêmen maldito, ainda não tirou daquele altar essa semente que caiu em uma má terra, que as aves do céu comeram, que os demônios comeram. Quais são as características visíveis na vida de um homem que ainda tem o seu sêmen aprisionado pelo espírito da Babilônia? Se você quiser anotar, eu vou citar aqui as características práticas, irmãos. Hoje é aula prática, hoje eu vou falar na vida das pessoas o que acontece. Primeira coisa que acontece, morte espiritual. Morte espiritual. Esse texto eu quero ler com vocês, inclusive está em Gênesis 38, olha que interessante. Vamos voltar lá, abra comigo, eu quero que você leia esse texto comigo. Gênesis 38, verso 9. Olha o número 9 aqui de novo, aparecendo o número da semente. Frutos, pactos. O pacto é feito através de beijo, através de sexo e através do sangue, através de herança genética. Pactos e promessas. O número 9 na Bíblia representa isso. Frutos, pactos e promessas. Está claramente falando sobre semente. Olha o que Gênesis 38, verso 9, nos diz. Gênesis 38, verso 9, diz assim: toda vez que possuía a mulher do seu irmão, Onã derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Irmãos, vamos ler inteiro, vamos ler o 10 aí também, ó. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Eu vou ler novamente, porque eu dei uma pausa aqui para a gente entender o contexto. Vamos lá. Toda vez que possuía a mulher do seu irmão, Onã derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também.
Irmãos, aqui nós aprendemos códigos profundos, tá? Eu vou tentar explicar de uma maneira rápida. Eu vou me aprofundar acerca desse assunto na próxima aula, quando nós estivermos falando sobre o DNA feminino. Mas de uma forma rasa, eu quero que você entenda que Deus pediu para os judeus, né, para o povo, a semente de Abraão, para eles fazerem o seguinte: se eu sou casado e eu me relaciono com a minha esposa por anos e nós não tivemos um filho, se eu venho a morrer, se eu morro, a minha esposa se torna viúva. Era uma cultura no meio dos hebreus a viúva não se casar com um homem de outra família. A viúva tinha que se casar com um homem que vinha da minha semente, ou seja, o meu irmão, o mesmo laço familiar que eu. Então, a viúva casava com o irmão do falecido, ok? Vamos supor que a viúva casou com o irmão do falecido. Quando eles se relacionavam sexualmente, se a mulher tivesse um filho, esse filho não era do irmão do falecido. Esse filho era de quem? Daquela pessoa que tinha morrido, do primeiro esposo dela, do falecido. Vocês estão entendendo? A Bíblia está falando isso. Por que, Kennedy, que isso acontece? Porque enquanto eu tive relação sexual com a minha esposa, a minha genética ficou aqui. A minha genética ficou nos ossos dela. Quando ela engravida, a descarga genética que vem não é da pessoa que está se relacionando com ela, é minha. Então aquele filho é meu. A partir do segundo filho já houve uma descarga genética, aí sim, o filho seria daquele irmão que se casou com a viúva. Agora eu quero que você entenda o seguinte, irmãos, qual que é o perigo espiritual de nós olharmos isso na nossa geração? Quantos homens, antes de conhecer a Deus, não ficaram se relacionando sexualmente com a sua namorada? Não ficaram se relacionando sexualmente com a sua ex-esposa, não sei, com outra mulher, e aí não deu certo, ele, ok, se separou e hoje está em Cristo. Mas aí eu te pergunto, onde está o sêmen desse homem? Onde está a carga genética dele? Lá naquela mulher até hoje. Se isso não é retirado espiritualmente, esse homem, ele no mundo espiritual, ele é pai de muitas crianças que estão por aí. Vocês estão me entendendo? Espiritualmente, esse homem é pai de muitas crianças que estão por aí. Isso é muito sério, irmãos. Mas o que eu quero falar aqui, trazendo o contexto desse texto para nós, é que Onã, a Bíblia fala que o irmão dele tinha morrido e ele, então, se casou com a viúva, com a esposa do irmão dele. Só que ele não queria dar um filho para o irmão falecido. Então, o que ele fazia? Ele se relacionava sexualmente com a viúva, mas ele ejaculava onde? No chão. Ele deixava o seu sêmen cair. O que Deus fez? Deus matou esse homem. Irmãos, no Antigo Testamento, as coisas físicas nos apontam para algo espiritual. Quando nós derrubamos o nosso sêmen em uma terra que não dá frutos, quando nós derrubamos o nosso sêmen na pornografia, na prostituição, no sexo fora do casamento, ocorre uma morte espiritual. Então, a primeira característica na vida de um homem que entrega o seu sêmen para o espírito da Babilônia é morte espiritual. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Morte espiritual. Irmãos, os homens dentro da igreja estão mortos espiritualmente. O que é morte espiritual, Kennedy? Não tem relacionamento com Deus. Não tem revelações de Deus. Não conseguem ser quentes na presença de Deus. Ou são mornos, ou são frios. Poucos são os homens que nós vemos voando na presença de Deus. Poucos são os homens que nós vemos que conseguem meditar na palavra de Deus, que conseguem ter um tempo de oração diário com Deus, que são referência no seu lar, que ensina a sua mulher a palavra de Deus, que ensina os seus filhos a palavra de Deus. Poucos são os homens que os filhos vêm sentando na mesa e lendo a Bíblia.
Poucos são os homens que dentro da sua casa conseguem ter uma vida realmente de busca diária em Deus. Por que, Kennedy? Porque é a morte espiritual. Aonde está isso? Na genética. Sêmen que está aprisionado nas mãos do espírito da Babilônia. Segunda característica na vida de um homem que está aprisionado na área sexual é vícios e impulsos sexuais. Leia aqui comigo o que a Bíblia nos ensina. Gênesis 4, verso 9, diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão? Respondeu ele: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, olha o código do texto agora, irmãos. Da terra, o sangue, o DNA do seu irmão está clamando. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Qual que é o código espiritual aqui, irmãos? Terra. O homem e a mulher são pó da terra. Nós somos criados pó da terra e vamos voltar ao pó. O que isso significa? Muitos homens se enganam achando que ter relações sexuais com uma mulher ou ejacular vendo pornografia é algo momentâneo e passageiro que acaba após o ato. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Toda vez que o homem entrega a sua semente, o seu sêmen, há uma aliança ou pacto firmado espiritualmente. A genética do homem que está dentro da mulher, ou seja, na terra, que ele se relacionou, continua clamando por mais experiências sexuais ilícitas, prostituição, imoralidade sexual, pornografia e até mesmo o homossexualismo. Então, irmãos, toda vez que aquela mulher que tem o DNA de um homem em seus ossos, ela é possuída ou ela é afetada na área sexual através do sangue, através da genética, né, que está dentro dela, do homem, o homem, aonde quer que ele esteja, sofre a retaliação. Um exemplo, vamos supor que eu tive uma vida sexual antes de conhecer a Cristo. Me relacionei com prostitutas, me relacionei com mulheres em uma noite, em baladas, enfim, me relacionei com mulheres. Hoje eu sou cristão, hoje eu casei, hoje eu estou em santidade, hoje eu estou ministrando aqui para vocês uma escola, olha que bênção, né? Mas se uma dessas mulheres, nesse momento, estiver traindo o seu esposo, se uma dessas mulheres que eu me relacionei, nesse momento, estiver vendo pornografia, se uma dessas mulheres que eu me relacionei estiver sendo, descobrir uma traição, se ela sofre algo que toca a área sexual dela, se uma dessas mulheres nesse momento é possuída por um demônio, eu sofro a retaliação. Ministrando aqui para vocês, casado, sendo aqui um homem que está vivendo em santidade, dentro da minha genética vem um impulso. Por que você não vê uma pornografia? Vem um impulso, pensamentos promíscuos. Vem um impulso, páginas da internet que eu sei que eu não tenho que acessar. E da onde vem isso? Do meu sêmen, do meu DNA que está lá dentro daquela mulher. Por que, Kennedy? Porque a terra está clamando por mais sangue. Quem é a terra? O homem. Quem é a terra? A mulher. Nós somos o pó da terra. O sangue do seu irmão está clamando da terra. Deus falou isso. É um código espiritual. Vocês estão me entendendo, irmãos? Parece loucura, mas é bíblico. O sangue que está lá dentro daquela mulher, que está nos ossos daquela mulher, se ela é possuída por um demônio, se ela é afetada na área sexual, eu sofro a retaliação aqui. Isso é muito sério, irmãos. E aí talvez você me fale, Kennedy, graças a Deus, né, que você não conheceu outras mulheres, que você não se deitou com outras mulheres, você teve uma namorada somente, que foi a Milena, casou, hoje está aí, você não conhece a minha vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive uma namorada, eu tive apenas uma mulher, eu somente me relacionei com a Milena, é verdade.
Mas eu não sei se o meu pai, se o meu avô, se o meu tataravô fez a mesma coisa que eu. E eu sofro impulsos também, como que eu posso falar aqui? Hereditários. Então, não tem como nós falarmos, puxa, Kennedy, eu me livrei. Eu nunca fiz isso que você está falando. E o seu pai? Como era a vida sexual do seu pai? Kennedy, meu pai é um homem de Deus. Que bênção. Como foi a vida sexual dele antes de casar? Kennedy, meu avô, ele era um querubim. Que bênção. Como era a vida sexual dele antes de casar? Ele quebrou essa maldição? Não. Seu pai quebrou essa maldição? Não. Desculpa. Tudo isso está na sua genética. Irmãos, alguma geração precisa quebrar. Vocês estão me entendendo a gravidade disso? Agora, se você é uma pessoa que teve um avô promíscuo, teve um avô que traiu a esposa, teve um avô que teve experiências sexuais antes do casamento, um pai que fez isso também, e você fez isso antes de se casar, e hoje você está na igreja, você está aqui numa escola como essa, mas ainda sofre impulsos sexuais, você precisa entender que precisa ser quebrado isso sobre o seu DNA. Veio de geração em geração. Faz sentido, irmão? Vocês estão me entendendo? Não sei se está fazendo sentido o que nós estamos falando aqui para vocês. Claro, para quem crê, né? O mundo espiritual se move dessa maneira, irmãos. O sangue é a moeda espiritual. Vocês estão me entendendo? Comentem aqui, por favor. Está fazendo sentido para vocês? Glória a Deus. Então vamos avançar, irmãos. É um assunto difícil, irmãos, mas precisa ser falado, né? É a verdade bíblica. Glória a Deus, pastor. É a verdade bíblica. Irmãos, outra característica na vida de um homem que tem o seu sêmen aprisionado pelo espírito da Babilônia são sonhos e experiências sexuais antigas. Eu já conversei com pessoas, irmãos, que me falaram, me relataram. Kennedy, eu sou casado hoje com a minha esposa, mas eu tenho sonhos daquela noite lá atrás, quando eu me deitei com aquela prostituta. Eu tenho sonhos, eu tenho. Como que eu posso falar? É como se fosse uma visão realmente de tudo aquilo acontecendo na minha frente novamente. Irmãos, essa é uma característica de pessoas que têm ainda o seu sêmen nas mãos do espírito da Babilônia. Tem acesso à mente, então o sonho é uma descarga emocional, né? Então, irmãos, são experiências que ficam na mão dos demônios, eles vão usando isso. Eles vão usando isso. Você é salvo, você tem o Espírito em Deus. Se Jesus voltar hoje, o seu espírito vai para o céu. Mas enquanto você está na terra, você está vivendo aprisionado emocionalmente e o seu corpo está preso a isso. E detalhe, você é salvo se você consegue lidar com tudo isso e ainda se manter em espírito. Porque a tendência, irmãos, é o homem não conseguir viver em santidade. A tendência é a alma e o corpo falar mais alto do que o espírito. Por isso precisamos ser libertos. Amém? Então, outra característica aí são sonhos de experiências sexuais antigas. Outra característica, irmãos, de quem está aprisionado pelo espírito da Babilônia é ausência de sacerdócio. Ausência de sacerdócio. Eu falei, irmãos, que o espírito da Babilônia abre espaço para demônios entrarem na vida da pessoa. E um desses demônios que entram se chama Jezabel. O que é Jezabel, Kennedy? É controle e manipulação. Então, o homem que tem a sua vida sexual aprisionada por Satanás, ele não consegue governar a casa dele, ele não consegue governar o ministério, ele não consegue governar a si mesmo, ele não consegue ter domínio próprio. Sempre tem algo controlando e manipulando ele, controlando e manipulando a mente dele. E isso pode ser a sua esposa, homem que está aqui me assistindo. Olha o pastor Regis aqui.
Isso se chama incubos e súcubos. Exato, pastor. Isso aqui vem de Lilith, né? Eu falei lá no começo que eu não iria falar sobre Lilith, mas na área dos sonhos, né? Na área de visões, isso se chama incubos e súcubos. São demônios, né? Masculinos, aliás, perdão, são demônios que se apresentam de forma masculinas e femininas, enviadas por Lilith, né? Para atacar os sonhos, né? Obrigado, viu, pastor, pelo adendo aqui. Então, irmãos, o homem que tem a sua vida sexual aprisionada, né? Ele não consegue governar, ele não consegue falar não, ele não consegue reger de acordo com aquilo que Deus quer. Então, irmãos, vamos explicar isso aqui de uma forma prática. Eu quero ser prático aqui com vocês. A Bíblia fala, irmãos, que o homem ele tem que trazer a provisão para o lar, ok? E aí a igreja dos anos 90, de uma forma religiosa, né, trouxe para nós o significado de provisão igual a dinheiro. Então, uma igreja religiosa está pregando o seguinte: homem, você tem que trabalhar e trazer o dinheiro para dentro da sua casa. Kennedy, isso não é verdade? Isso faz parte da verdade, irmãos, mas eu não posso entregar parte da verdade para vocês. Eu tenho que entregar toda a verdade. Provisão não é dinheiro. O dinheiro faz parte da provisão. Entenda isso, homem que está aqui me assistindo. Você, mulher, também entenda isso. Mas principalmente os homens. O que significa provisão? Está significando algo do futuro, algo que está para acontecer. E visão está falando de ver. Visão está falando de contemplar algo. O que é provisão? O que é provisão? É visão na frente. O homem provedor é o homem que tem visão espiritual. Irmãos, eu já fui em muitos eventos que eu respeito, que eu aprendo com homens de Deus. Eu já fui em muitos eventos onde homens de Deus são usados, mulheres de Deus são usadas, mas eu sempre vejo pastores, homens que são relevantes aí na sociedade, falando essas questões aí da provisão, sem entender a verdade bíblica. Então, os homens geralmente falam assim: as mulheres nos avisam, né? As mulheres veem aquilo que Deus fala e muitas vezes a gente não dá ouvido. E aí eles fazem aquela piada: quantas vezes aqui a sua mulher já te falou, eu te avisei antes de acontecer? Aliás, a sua mulher falou, não faça isso porque vai acontecer algo errado. Nós não ouvimos, fazemos e dá errado, e depois ela vem e te fala, eu te avisei. Vocês estão entendendo? E aí um monte de homem levanta a mão. E aí todo mundo ri. Irmãos, enquanto nós estamos rindo disso, Satanás também está rindo. Por quê, Kennedy? Porque as mulheres estão tendo mais visão espiritual do que os homens? Isso está errado. Porque o homem é o provedor. O homem traz a provisão. O homem tem que ver as coisas à frente. O homem tem que ter a visão espiritual do lar. Kennedy, que machismo? Não é machismo. Isso se chama sacerdócio. Sacerdócio. Por que muitas vezes Deus tem que mostrar para a mulher as coisas? Porque o homem não está conectado em Deus. Irmãos, eu estou falando para vocês coisas que muitas vezes eu mesmo vivo. Quantas vezes eu falo algo para a Milena na nossa casa e nós chegamos no culto e é exatamente aquilo que é pregado. Kennedy, o que é isso? É provisão. Eu estou vendo espiritualmente aquilo que Deus quer trazer para a nossa casa, para a nossa vida financeira, para a nossa vida emocional. E homem, você tem que ser a visão espiritual da sua casa. Então, irmãos, deixa eu falar algo aqui para vocês, o que é provisão, o que é a provisão bíblica. Você vai aprender aqui a verdade bíblica, gostando você ou não. Provisão não é só na área financeira. O homem, ele deve ser um provedor sexual. O homem, ele não tem... você não casou para ter prazer sexual com a sua esposa, você casou para dar prazer sexual para ela. O casamento não é para receber, é para dar. Então, você, homem, tem que ser um provedor sexual dentro da sua casa. Você tem que ser um provedor emocional. Você tem que ouvir a sua esposa. O homem, ele deve ser o pastor da sua casa.
O homem, ele é o pastor de jovens dos seus filhos. Deus deu um pastor de jovens e uma pastora de jovens para toda a casa. Se chama pai e mãe. O homem, né, ele tem que orar pela sua esposa, ele tem que impor as mãos sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, ele tem que saber dar conselho, ele tem que ensinar a Bíblia. O homem, ele tem que saber a Bíblia. Ele não tem que estudar teologia quando ele recebe o chamado de pastor. O homem, ele não tem que vir numa escola profética quando ele recebe um cargo de liderança na igreja. O homem, ele não tem que aprender da Bíblia, ele não tem que ler a Bíblia quando ele vai pregar. O homem, ele deve conhecer as Escrituras primeiro, para ser um homem de verdade, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, nós focamos muito no corpo, né? O homem tem que ser forte. Peraí, a alma e o espírito, né? Então, primeiro você deve buscar para você. E segundo, você deve buscar também pela sua família. Então, o homem é aquele que compartilha conselhos, é aquele que compartilha experiências. O homem é aquele que traz a segurança de Deus. O homem é aquele que mostra a Deus para a sua casa. E, irmãos, eu te pergunto, isso acontece na nossa geração? Existe realmente o sacerdócio? Existe realmente a provisão? Os homens estão exercendo a paternidade. Os homens estão exercendo o sacerdócio, ensinando suas esposas, ensinando seus filhos, parando tudo, né? E falando, vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor, vamos aprender. O homem faz isso. O homem tem ensinado a sua esposa. Você, homem, o que você ensina a sua esposa? Quando foi a última vez que você ensinou algo bíblico para ela? Quando foi a última vez que você jejuou pela sua casa? Quando foi a última vez que você parou para orar pela sua família? Provisão não é somente na área financeira. O que acontece na nossa geração são homens e mulheres que entenderam a provisão errado. São homens e mulheres que estão trabalhando, trazendo muito dinheiro para dentro de casa, mas não traz atenção, não traz a vida espiritual, não traz a vida emocional. E aí são pessoas ricas, são pessoas com bens materiais, mas não são pessoas prósperas, porque prosperidade não se trata de dinheiro. Prosperidade se trata de algo espiritual. Prosperidade não é o quanto você tem das bênçãos de Deus. Prosperidade é o quanto Deus tem de você. Homem, Deus tem a sua vida espiritual. Homem, Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu sacerdócio. Irmãos, na nossa geração, nós vemos uma ausência de sacerdócio. Por quê, Kennedy? Por que os homens não conseguem ser provedores? Por que as mulheres buscam mais a Deus do que os homens? Sendo que deveria ser ao contrário. Por que as mulheres oram mais do que os homens? Por que as mulheres sabem mais da Bíblia do que os homens? Eu vou te falar o porquê. Por quê, Kennedy? Eu vou te falar. Porque toda prisão espiritual na vida do homem gera prisão espiritual e rouba as revelações de Deus para ele. Toda prisão sexual na vida do homem gera prisão espiritual e rouba as revelações de Deus para ele. Então você tem que entender, homem, que se você não consegue romper na sua vida espiritual, isso tem a ver com a sua vida sexual. Por quê, Kennedy? Porque é assim que Satanás trabalha na vida de um homem. Por que você acha que nós vemos a ausência de sacerdócio na nossa geração? Genética. O DNA masculino está nas mãos dos demônios. Eles ficam pedindo, clamando por mais pecados, porque eles têm essa semente, multiplica-se isso no mundo espiritual. Então, irmãos, nós precisamos de pureza. Nós precisamos nos limpar. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo limpe a nossa genética. Por quê, Kennedy? Porque ser homem não é ser forte. Ser homem é ser santo. Se eu fosse você, eu anotava esse código. Eu anotava isso porque isso pode mudar a sua vida. Ser homem não é ser bombado, não é ser fortão. Ser homem é ser santo. Ser forte, qualquer um consegue entrar na academia, dá 6 meses, qualquer um fica bombado, qualquer um emagrece, tem um corpo legal. Mas ser homem de verdade na nossa geração é não ver pornografia. Quem consegue isso?
Ser homem de verdade na nossa geração é conseguir trazer para dentro de casa o amor de Deus, trazer para dentro de casa a visão espiritual. É você ver antes aquilo que o inimigo quer fazer dentro da sua casa e você ser um guardião do seu lar. Isso é ser homem de verdade. Ser homem de verdade não é pegar todas por aí, é ser fiel a uma. Ser homem de verdade é você conseguir ensinar a sua família a verdade bíblica. Ser homem de verdade é ser sacerdote. Ser homem de verdade é assumir os erros que você fez lá no passado e ter coragem de se limpar hoje. Ter coragem de tirar do altar de Satanás essa genética corrompida que você deixou lá atrás. Ser homem de verdade é você admitir que hoje a sua casa, que hoje a sua família, que hoje os seus filhos ainda não desfrutam da plenitude em Deus, porque você ainda não se posicionou espiritualmente. Ser homem de verdade é você abrir os seus olhos hoje e ver que a sua mulher está muito à frente de você e essa não é a verdade bíblica. Eu não estou falando que você tem que diminuir a sua mulher. Eu estou falando, irmãos, que nós temos que ser a cobertura espiritual delas. Que história é essa de homem que não conhece a Bíblia? De homem que não ora? De homem que não tem uma vida com Deus? Isso não é homem, é moleque. Homem de verdade, homem na Bíblia, irmãos, é homem que se posiciona de acordo com a verdade de Deus. Homens, nós precisamos despertar. Homens, nós precisamos cuidar do nosso lar. Homens, nós precisamos nos posicionar em Deus. Você tem que ser acordado por Deus na madrugada para orar se tem demônios atacando o seu lar. Você é a pessoa que tem que buscar Deus quando você vê algo estranho acontecendo no seu lar. Quando foi a última vez que você jejuou pela sua família? Quando foi a última vez que você buscou a Deus, que você se dedicou a Deus para transbordar isso? Não na igreja, não no seu trabalho, mas na sua casa. Sacerdócio começa no lar. Irmãos, nós falamos tanto de avivamento no Brasil, e eu sou um desses. Eu sou um dos que falam muito sobre avivamento, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri algo em Deus. Em 2020 teve o Tecende. Em fevereiro de 2020, o Tecende foi um evento missionário que atinge as nações, irmãos, e veio no Brasil. Lotou 3 estádios. E nós estávamos achando que ia ser o avivamento que ia tocar o mundo através do Brasil. Sabe o que Deus fez? Deus trouxe uma pandemia, Deus permitiu, perdão, Deus não trouxe a pandemia ao mundo, ele permitiu, ok? Deus permitiu que uma pandemia atingisse o mundo 2 semanas depois do maior evento missionário que o Brasil já viu. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque não existe avivamento nas nações sem antes existir um avivamento no nosso lar. Nós queremos tocar as nações? Amém. Mas Deus quer tocar primeiro o nosso lar. Deus quer tocar a nossa casa. E precisa começar por nós, homens. Nós precisamos ser tocados por Deus. Nós precisamos ser alinhados em Deus. Nós precisamos parar de viver uma mentira. Parar de viver algo que não é uma verdade. Nós estamos enganando a nós estamos enganando a nossa esposa, nós estamos enganando os nossos filhos, mas a Deus nós não enganamos. Precisamos de santidade. Chegou o tempo, irmãos. Ser homem não é ser forte. Ser homem é ser santo. Vocês estão me entendendo? Irmãos, talvez você fale, Kennedy, isso é impossível. Já estou terminando. Kennedy, isso é impossível. Será? Deixa eu mostrar um texto bíblico aqui para você. Vamos lá. Olha o que o profeta Daniel, irmãos, ele fez entendendo o princípio espiritual da sua genética. Olha o que Daniel 1, verso 5 nos ensina. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. A porção diária da mesa do rei representava animais impuros, animais que tocariam a genética de Daniel. O vinho do rei era consagrado a ídolos. Irmãos, Daniel ele estava na Babilônia. Ele não enfrentou o espírito da Babilônia. Ele, irmãos, estava dentro
do sistema do espírito da Babilônia. A Babilônia quis contaminar o DNA de Daniel e até hoje quer contaminar o DNA dos escolhidos do Senhor. Só que olha o que a Bíblia nos ensina, verso 8 e o 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quando nós decidimos não contaminar a nossa genética, Deus nos honra. Deus honrou Daniel, irmãos, e Deus também irá nos honrar se nós decidirmos nessa tarde colocar diante do Senhor a nossa genética. Irmãos, Daniel, eu não vou me aprofundar aqui com vocês, mas de uma maneira rasa, Daniel lutou de uma forma profunda contra o espírito da Babilônia. E ele entendia esse código que nós estamos passando para vocês. Ele entendia, irmãos, que alimentos impuros, coisas impuras não poderiam tocar a sua genética, não poderiam tocar o seu DNA. Daniel, ele entendia o poder que tinha na genética dele, por isso que ele foi um homem grandemente usado por Deus. Ele não se contaminou com as coisas da Babilônia, ele não tomou vinho, ele não comeu a comida, ele não tocou em mulheres, ele se guardou. Então, irmãos, talvez você fale, Kennedy, eu não consegui me guardar. Eu também, irmãos, eu fui viciado na pornografia por anos. Infelizmente, entreguei minha genética para demônios por anos. E aí, aqui chega o resumo da nossa aula. O que nós precisamos fazer para libertar a nossa semente? O que nós precisamos fazer para tirar essa influência do espírito da Babilônia das nossas vidas? Como que nós vamos nos tornar homens, irmãos, íntegros, homens puros, homens que exercem o sacerdócio de Deus, homens que têm a revelação de Deus? Como que nós vamos conseguir isso? Primeira coisa, recolhendo o sangue branco do altar. Irmãos, entendam isso. No caso de pecados sexuais, não basta somente o arrependimento. Precisa haver um entendimento espiritual de recolher o sangue, ou seja, o sêmen daquele altar, que é o corpo da mulher que foi depositado. Só assim nós seremos libertos. Tudo aquilo que você fez na sua área sexual antes de conhecer a Deus, toda a genética, todo o sêmen que você derrubou, ou está no cálice do espírito da Babilônia, ela está se embriagando com o seu DNA até hoje, ou está dentro de um corpo de uma mulher, ou quem sabe no corpo de uma criança que já foi formada. Isso precisa ser retirado espiritualmente, isso precisa ser quebrado espiritualmente. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco na sala que nós teremos, irmãos. Nós precisamos orar e pedir para que os anjos do Senhor retirem o DNA de todo altar que nós depositamos, de toda a taça maldita que a Babilônia carrega. Então, a primeira coisa que nós, homens, precisamos fazer, recolher o sangue branco do altar que foi depositado. Segunda coisa que nós precisamos fazer, sair do meio da Babilônia. Nós lemos o texto onde Deus fala, homens, meu povo, sai do meio da Babilônia. Eu não vou aí te tirar. Sai você do meio da Babilônia. Sabe o que isso significa, irmãos? Somos nós que temos que abandonar a pornografia. Somos nós que temos que abandonar os filmes, as séries que ativam gatilhos em nós e impulsos sexuais contrários à vontade de Deus. Somos nós que temos que nos encher tanto do Espírito Santo para dominarmos o nosso olhar, para dominarmos a nossa mente. Irmãos, quando eu lancei o meu primeiro livro, Não Apague o Espírito, uma pessoa leu o livro fala sobre oração, Bíblia e jejum. E uma pessoa leu e veio falar comigo, Kennedy, como que você consegue orar, ler a Bíblia todo dia e jejuar toda semana? Né? Eu coloquei ali no livro as minhas experiências e eu falei para aquela pessoa, eu não faço isso porque eu sou melhor do que você. Eu faço isso porque eu sou muito pior do que você. Se eu jejuando, orando e lendo a Bíblia já não está fácil, imagina se eu não fizesse isso. Sabe o que eu estou querendo falar, irmãos? Na nossa geração, com as tentações que nós temos,
Se você ainda não lê a Bíblia todos os dias, se você ainda não leva a sério a sua vida de oração, e se você não tem uma vida de jejum, uma vida séria de jejum, você não está levando a sério a santidade, porque é impossível você ser santo por um esforço próprio. Você precisa se encher do Espírito Santo. Somos nós que temos que sair do meio da Babilônia, e para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos largar as mesas da morte, largar as redes sociais, as páginas das redes sociais que apresentam morte, largar os impulsos, largar a mentalidade, largar os ambientes que nos mostram a morte e ir, irmãos, para a mesa do Senhor. Nós que precisamos pagar o preço de nos enchermos do Senhor diariamente. Nós precisamos sair da Babilônia. Terceira coisa que nós precisamos fazer: pedir para Deus restaurar o nosso corpo de acordo com a vontade dele. Filipenses 3:21, o último texto aqui para nós lermos, para nós encerrarmos. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Esse texto aqui está nos falando que o poder de Deus nos capacita a tirar o nosso corpo humilhado e a colocar em nós um corpo glorioso. O que isso aqui significa, Kennedy? Quando o nosso DNA é impuro, quando o nosso DNA é contaminado e corrompido, o nosso corpo é humilhado. Humilhado pelo quê? Pelo pecado. O nosso corpo, ele se sujeita a coisas que ele não foi criado para fazer. A masturbação não é algo que Deus criou para a sua mão fazer. É humilhação para o corpo. Os seus olhos não foram feitos para ver outra mulher a não ser a sua esposa. Quando você vê uma pornografia, quando você deseja uma mulher que não é a sua esposa, você está humilhando o seu corpo. Então a Bíblia está falando que Deus, pelo seu poder, ele nos dá uma forma, ele nos dá estratégias de tirar um corpo humilhado, ou seja, de tirar o pecado sexual e colocar um corpo de glória, um corpo glorioso. O que seria isso, Kennedy? Um corpo glorioso? É um corpo que é um portal para a glória de Deus. A mão que masturbava tem que tocar na cabeça da sua esposa, dos seus filhos e abençoá-los. Os olhos que vêem a pornografia têm que ver a palavra de Deus e extrair os códigos. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A boca que amaldiçoava, a boca que declarava palavras de maldição, agora declara bênçãos. Vocês entendem, irmãos? O nosso corpo, nós homens, nós somos guardiões de uma semente. Nós somos semeadores e precisamos ter a nossa genética pura. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para sermos guardiões, guardiões do nosso lar, guardiões da nossa família, guardiões da nossa igreja, guardiões da cidade onde nós estamos, do bairro onde nós estamos. Mas isso não irá acontecer se antes nós não conseguimos guardar a nossa semente. Nós temos que depositar, irmãos, o nosso sêmen, essa preciosidade que o Senhor nos deu, dentro do casamento, de uma maneira correta. Kennedy, eu não consegui fazer isso até hoje. Você está no lugar certo. O Senhor quer libertar a nossa semente. O Senhor quer limpar a nossa genética nessa tarde. Amém, irmãos? Então, agora eu vou encerrar aqui essa aula e nós vamos para a sala de reunião. Somente os homens ali conosco iremos fazer pauta de oração. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero dar um resumo aqui dessa aula, ok? Uma aula rápida, uma aula prática. Qual que é o resumo que você tem que levar dessa aula aqui? Preste atenção. Primeira coisa que precisa estar clara à sua mente: o sêmen é DNA. O seu sêmen, homem, é DNA. Você, mulher que está assistindo essa live, o sêmen que você recebe é DNA. Precisa ser ensinado isso para os seus filhos no tempo certo. Relação sexual é um pacto de DNA, ok? Segunda coisa, o sêmen é um sangue branco, ou seja, o sêmen também
é uma forma de firmar pactos, ele é um sangue. Todo sêmen derramado é um pacto firmado, ou com a sua esposa, ou com demônios, se você derruba o seu sêmen fora do casamento. Há uma taça no mundo espiritual, onde o espírito da Babilônia colhe o DNA do povo de Deus, quando isso é derramado de forma impura. Terceira coisa, sangue é moeda espiritual. O sangue é a coisa mais valiosa que existe no mundo espiritual. Por isso, homens, não desperdice os tesouros genéticos que Deus confiou em sua vida. Ser homem não é ser forte, ser homem é ser santo. Ser homem é ser santo. O Senhor nos chama para um novo nível, irmãos, de espiritualidade. Esse nível se chama santidade. É tempo de santidade ao Senhor. O sacerdote, eu vou terminar falando isso. Leia Êxodo, leia Levítico, que você vai descobrir. O sacerdote, ele carregava na sua testa, ele carregava em diversas partes do seu corpo a expressão santidade ao Senhor. O sacerdote, ele não precisava ser forte. O sacerdote, ele não precisava ser um homem corajoso, ele precisava ser santo. Deus nos chamou para a santidade. Todo homem que leva a vida com Deus a sério, ele deve ser santo. Não é impossível, irmãos, nós vivermos uma vida de santidade. Deus não pediu nada na palavra dele que seja impossível. Se ele pediu, é possível. Amém? E nós vamos conseguir fazer isso libertando a nossa genética nessa tarde. Amém, irmãos? Então, antes de eu encerrar aqui essa transmissão, gostaria de saber, todos compreenderam a aula de hoje? Há alguma dúvida? Tentei ser o mais prático possível aqui, mas preciso pegar pesado mesmo. É algo que nós precisamos entender, homens. É hora de despertar. Vamos acordar. Vamos acordar. Jesus está voltando e nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar da nossa genética.